E a Petrobras PET-R4 está caindo no dia de hoje, cerca ali de pouco mais de 1%, empurrando o Ibovespa para baixo. Fiz aqui uma estimativa dos dividendos do quarto trimestre de 2024 e o resultado foi bem animador, na faixa ali de R$ 1,24. Quero explicar para vocês como eu cheguei nesse valor bem realista. E se a gente comparar com os proventos dos outros trimestres, pessoal, do primeiro tri foi pouco menos de R$1. Do segundo trimestre, juntando todos os valores aqui, deu quase R$1, valores líquidos. E do terceiro trimestre deu R$ 1,22. Então, se minhas estimativas estiverem corretas, R$ 1,24 vai ser o dividendo mais forte da Petrobras no ano fiscal de 2024. Claro que a gente não está considerando aqui o dividendo extraordinário na faixa de R$ 1,55. E para você que acompanha e investe na Petrobras PET-R4, saiba que aqui no canal a gente tem essa playlist com 18 vídeos. O que eu quero pedir a vocês que investem e acompanham a Petrobras é que se inscrevam no canal Dividendo Complementar, que eu tenho notado que o pessoal que assiste os vídeos da Petrobras são os que menos se inscrevem no canal, e crescer em número de inscritos é bem importante para a gente ganhar relevância aqui no YouTube. Toda essa minha estimativa se baseia nesse fluxo de caixa livre em dólares, na faixa aqui de 6 bilhões 146 milhões de dólares. E esse número eu tirei aqui do segundo trimestre de 2024. Isso aqui está em dólar, fluxo de caixa livre de 6,148 bilhões. E observe que o Brent na época estava na faixa de quase 85 dólares. Mas a gente vê que esse fluxo de caixa livre no primeiro trimestre foi maior, de 6,5 bilhões. E o Brent na época estava de 83 dólares o barril. E para o terceiro trimestre, o mais forte até agora em fluxo de caixa livre de 6,8 bilhões de dólares, o Brent estava na faixa de apenas 80 dólares o barril. E se a gente for ver o comportamento do preço do barril de petróleo Brent entre outubro e dezembro do ano passado, a gente vai ver que começou nessas cotações aqui na faixa dos 70 e poucos dólares, subiu bastante, chegando até acima dos 80 dólares, e depois ficou oscilando aqui nessa faixa. Pode ser ali que a média do barril Brent para o terceiro trimestre, para o quarto trimestre de 2024, fique nessa faixa dos 72 a 74 dólares. E por conta desse Brent mais baixo do que dos outros trimestres, a gente está pegando também o fluxo de caixa livre, o menor dos 3 trimestres, nessa faixa de 6,1 bilhões. Claro que aqui outros fatores influenciam, como a própria produção, que no quarto trimestre deve vir forte. Então é por isso também que a gente está pegando esse fluxo de caixa livre nessa faixa de 6,1 bilhões e não inferior a isso, né? Porque se fosse apenas pelo Brent, a gente teria que pegar um fluxo de caixa livre menor. Mas a gente viu que no terceiro trimestre o Brent estava em 80 e o fluxo de caixa livre foi o mais forte de todos os 3 trimestres. No entanto, se a gente for ver aqui a cotação do dólar nesse quarto trimestre de 2024, a gente vai ver que teve uma disparada quase em linha reta aqui, saindo dos R$ 5,40 para os R$ 6,18. Então pode ser que o dólar médio fique na faixa ali dos R$ 5,80. E para a gente achar o fluxo de caixa livre em reais, uma estimativa aqui bem precisa seria multiplicar esse valor em dólar pela cotação média, que no terceiro trimestre de 2024 ficou em R$ 5,55. Multiplicando então esses dois fatores, a gente tem 38 bilhões de reais em fluxo de caixa livre. E no terceiro trimestre foi exatamente isso que aconteceu em reais, fluxo de caixa livre nessa faixa dos 38 bilhões. Se a gente fizer essa mesma conta para o primeiro trimestre de 2024 e para o segundo trimestre de 2024, a gente também vai encontrar valores bem parecidos aqui com fluxo de caixa livre em reais, tanto do primeiro trimestre quanto do segundo. Então é o seguinte, pegando esse fluxo de caixa livre em dólares e multiplicando pelo possível dólar médio aqui do quarto trimestre de R$ 5,80, a gente vai encontrar esse fluxo de caixa livre em reais de 35,6 bilhões. Dessa forma, fica fácil da gente estimar o dividendo do quarto trimestre. É só pegar o fluxo de caixa livre, tirar 45% desse valor e dividir pela quantidade de papéis elegíveis para receber os dividendos. Vai dar exatamente R$ 1,24. Isso aqui seria líquido de impostos, e o dividend yield estimado só para esse quarto trimestre de 2024 fica na faixa de 3,4%.
E eu chamo a atenção que esse valor deve ser possivelmente apenas dividendos, porque, por exemplo, ano fiscal de 2023, olha o dividendo aqui do quarto trimestre, foi apenas dividendo mesmo. E se a gente voltar mais um ano, em 2022, a mesma coisa. Para o quarto trimestre, teve apenas dividendos, não teve JCP. E a Datacom desse provento muito provavelmente vai acontecer em abril, como foi ali referente a 2022 e também referente a 2023. Datacom aqui em abril, essa outra de maio foi um dividendo extraordinário, quem sabe não vem algo também, mas eu não acredito sinceramente com dois dividendos extraordinários aí, um inclusive no final de 2024, só se o governo estiver precisando muito de dinheiro. E só para a gente ter uma noção, o fluxo de caixa livre total, se minhas estimativas estiverem corretas, ficariam nessa faixa de 138 bilhões de reais para o ano de 2024, o que geraria aí um dividendo total estimado de quase R$ 6 por ação. Aqui eu estou contando todos os dividendos referentes a 2024, inclusive o extraordinário ali do final do ano, mais R$ 1,24 estimativa desse quarto trimestre de 2024. Isso seria um dividend yield de mais de 16% nessas cotações atuais de R$ 36,80 e poucos centavos. Se a gente tirar esse R$ 1,24, pessoal, o que a Petro pagou até o momento com relação ao ano de 2024 foi R$ 4,72. E para chegar nesse valor de R$ 4,72 é só você vir aqui no site de RI da Petrobras e vir aqui no ano fiscal de 2024 e somar todos os valores dessa coluna aqui, que são os valores líquidos de impostos. E vindo aqui para a nossa planilha de preço teto 2025, pessoal, a gente está projetando um fluxo de caixa livre de apenas 115 bilhões de reais, sendo que a gente projeta para 2024 na faixa de 138 bilhões de reais. Então, dividindo pela quantidade de papéis, vai dar aqui um fluxo de caixa livre por ação de R$ 8,92. Aplicando payout de 45%, a gente chega no dividendo por ação de R$ 3,81. Na verdade, aqui na célula, eu já estou multiplicando por 0,95, retirando 5% dessa conta aí para imposto de renda, visto que a Petro também paga JCP. Então, seria um valor estimado líquido de R$ 3,81. O que está gerando um dividend yield de 10,34% nessas cotações de R$ 36,88, exigindo 10%. Nosso preço teto para PET-R4 seria de R$ 38,14, margem de segurança positiva de 3,4%. Sinceramente, eu estou praticando um preço teto de R$ 37,00 e andei comprando bastante nessas cotações de R$ 36,80, R$ 36,86, algo desse gênero. Agora imagine se esse fluxo de caixa livre para o ano de 2025 vier forte como 2024, nessa faixa de 138 bilhões de reais. Qual seria o dividendo por ação projetado e o dividend yield? Alterando então esse fluxo de caixa livre para 138 bilhões, olha, o dividendo por ação pula para R$ 4,58. Isso aqui, pessoal, é só dividendos regulares. Não estou fazendo referência a possíveis dividendos extraordinários. E o dividend yield líquido de impostos, uma estimativa aqui, a nossa estimativa é líquida, seria de 12,4% nessas cotações de R$ 36,84. É por isso que PET-R4 continua forte no meu radar. Estou com uns 12% do meu portfólio nessa ação e pretendo chegar até aos 15%. Isso aqui não é recomendação de investimento, pessoal. Estude direitinho a ação ou as ações que vocês forem comprar na Bolsa de Valores. Vou ficando por aqui. Para você que não se inscreveu ainda no canal Dividendo Complementar, peço que fortaleça a gente, se inscreva para a gente ganhar cada vez mais relevância no YouTube. Dá o like nesse vídeo também se você gostou do conteúdo. E se você gosta e acompanha a gente todo dia e quer mais conteúdo, você pode entrar no clube de membros por apenas R$ 4,99. A gente tem vários vídeos aqui organizados nessa playlist, vídeos para membros, inclusive o último eu soltei no final de semana sobre a BB Seguridade, com 19% de yield projetado para os próximos 12 meses. Além das postagens exclusivas, o grupo no Telegram, a planilha da independência financeira, tudo por apenas R$ 4,99. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo vídeo.